Primeira coisa, ninguém está livre de autopesquisa. Ninguém conhece totalmente a si mesmo. Ninguém, por exemplo, é capaz de enfrentar o conscienciograma com 95% de possibilidade de acerto. A maioria erra redondamente. Conscienciograma que eu estou falando, que tem aí 100 folhas de avaliação para a pessoa ver o que ela é e o que ela não é. De modo que é muito importante esses dados simples que nós estamos falando com essa veemência toda. Agora, a partir disso, então, vamos ver o problema do holopensene, que é a atmosfera, a egrégora, o local que a pessoa vive, o ambiente. Então, a primeira coisa, você tem uma base física e essa base física é energeticamente blindada. Isso é muito importante para fazer sua autopesquisa. Outra coisa, qual a sua profissão? A sua profissão é doadora ou não? Existem profissões que são doadoras. As que são mais doadoras são da área da saúde e da pedagogia, do processo da educação. Agora, junto com isso, como é a sua vida para ver as relações mais sérias? O primeiro próximo que você tem perto de você, além do processo daquele participante do casal incompleto, é a sua dupla evolutiva. Nessa dupla evolutiva você tem um duplista, ou a duplista, ou o duplista. Isso é muito importante. Outra coisa na autopesquisa que é sério, seu pé de meia. Se a pessoa não tem pé de meia, se ela não tem uma noção econômico-financeira, para ela se libertar e não ser escrava dos outros, nem de parente, nem do advogado, nem de médico, nem de alguém qualquer, ou do professor ou qualquer coisa, ela tem que ter liberdade de ação, livre-arbítrio, manifestação própria dela mesma. Então, a partir disso, é muito importante ela ter um pé de meia. Outra coisa, dentro dessa condição externa, básica da própria vida, a programação existencial exige, para a pessoa sair melhor, coordenar, ordenar, disciplinar os seus próprios trabalhos. Então, com isso, ela precisa de um processo sério. Quais são os projetos de pesquisa que ela tem? A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo e a longuíssimo prazo. Longuíssimo prazo, às vezes as pessoas não entendem, mas, por exemplo, qual é o seu trabalho, ou a mega GESCOM, a sua matéria ou obra-prima que você vai fazer o autorrevezamento? Isso é a longuíssimo prazo, porque atinge essa vida para atingir as próximas. Então vamos entender. Dentro disso, então, antes de começar o processo todo, você tem que ver, você está ainda na fase preparatória ou na fase executiva da sua autoproex, da programação existencial. A fase preparatória vai de 1 a 35 anos numa vida de 70 da média que está por aí. E vai de 36 a 70 na fase executiva, aí já não é mais a preparatória. Então, por exemplo, se você tem até 35 anos, você está na fase de preparação ainda. A coisa começa a endurecer e ficar mais séria a partir dos 36. Uma pessoa que começar, veja bem, numa determinada ideia da fase preparatória, sua TENEPS, vamos supor que ela faça isso aos 26 anos, quando ela se tornou totalmente madura. O cérebro já não desenvolve mais. Com 26, é o máximo que a pessoa tem. A inteligência que ela vai ter é aquilo. Não vai passar daquilo. Depende dela agora fortalecer, enriquecer, potencializar os seus processos de intelecção. Então, 26 anos, as epífises ósseas já se consolidaram. A pessoa não cresce mais. O crescimento é apenas de espichar. Por exemplo, a orelha, o nariz da pessoa. Uma pessoa, por exemplo, na minha idade, tem a tendência de espichar a orelha e o nariz. Mas não cresce mais nada. A cabeça não cresce. Mas nós somos capazes de fazer renovação dos neurônios, que são as células cerebrais, o tempo todo. Depende do modo da gente viver, se alimentar, dormir, fazer exercício, cuidar do corpo. Se a gente faz isso, nós podemos fazer renovação dos neurônios. E isso vai influir em toda a neurotransmissão, todos os processos de glias,
de dendritos, dos componentes do processo neurológico do nosso cérebro e do nosso cerebelo. Então, a partir disso, vamos entender bem. Você está em qual período? É a primeira resposta que você tem que dar na sua autopesquisa. Você já pode começar nesse instante, se você ainda não começou. Você está na fase preparatória ou na executiva? Responda para você. Agora, então, nós vamos notar que esses princípios sustentam ou planificam o processo do paradigma da consciência, que é você estudar a sua própria consciência. O paradigma consciencial é a própria consciência, é o instrumento da sua pesquisa. Então, isso é muito diferente do paradigma fisicalista, que exclui o pesquisador, como nós começamos a falar para vocês aqui que estão me ouvindo. Então, a primeira coisa, os principais métodos e técnicas utilizadas na autopesquisa. Vamos evidenciar o desenvolvimento disso no âmbito principalmente do parapsiquismo. Então, por exemplo, você já faz projeção? Quem faz projeção já está lá na frente do processo da pesquisa para fazer o processo da autopesquisa. Porque através da projeção, a pessoa entra na descoincidência, ela vai ver a condição do processo do holossoma, ela se manifesta melhor e ela chega a priorizar com mais acuidade, com mais hiperacuidade, com mais excelência, com mais exatidão, com mais limpidez a sua realidade e aquilo que ela precisa. Agora, o processo sério. Qual é o seu momento evolutivo hoje? O que você faz? Como é que é? Olha tudo aquilo que eu falei até agora, observa o que é que entra nessa condição e veja a sua atual condição. Primeiro, você tem laptop? Uma pessoa para fazer autopesquisa precisa ter laptop. E esse laptop, ela deve andar com ele. Outra coisa, não é laptop coisinha pequenininha, compactado, coisa aí que tapeia, não. Uma coisa, pelo menos, eficiente, de adulto, de pessoa madura, veterana. Senão não adianta. Ali você deve colocar todas as suas ideias e deve andar com ele. Por quê que deve andar? Porque você tem ideia na hora que você está longe, com outra pessoa, em algum ambiente diferente. É muito importante você estar na autopesquisa full time. Quer dizer, tempo integral, o tempo todo, em qualquer lugar, a qualquer hora, seja com quem quer que você esteja. Então, esse laptop, eu considero que é a sua caixa de campo. Ou seja, a caixa de campo, aquela que um técnico leva, por exemplo, o eletricista leva uma caixa de campo para ver o processo do poste, a 1 quilômetro de distância da casa dele, para ver a situação. Isso é a caixa de campo. Então, você tem que ter uma agenda prática, objetiva, palpável, concreta. Então, o laptop pode conter isso tudo. Você coloca arquivos nele sempre. E outra coisa, faça backup. De vez em quando, tira a cópia daquilo tudo e guarda no lugar, em papel. Às vezes também vale a pena. Então, com isso, com essa, vamos dizer, insistência que eu dou para o assunto, que eu considero tudo isso muito sério, você está começando a entender como é o processo nosso laboratorial, vamos dizer, teático, de teoria, que é 1%, e de vivência, que é 99%. Aí, então, nós temos o teático. Agora, então, veja, dentro desse processo seu pessoal, como você se articula no seu ciclo de relações? Você pertence a algum voluntariado? Você trabalha em alguma IC? Você faz algum trabalho de interassistencialidade há algum tempo? Outra coisa,